Fala, mestre, tudo bem? Seguindo aqui com as aulas no nosso canal, hoje na nossa oitava aula, eu encerro o assunto da teoria geral do direito societário. Na nossa sétima aula, ficou faltando falar sobre a sociedade irregular ou de fato, sobre desconsideração da personalidade jurídica e sobre o fundamento constitucional para a limitação da responsabilidade dos sócios. Então, encerrado esse assunto, eu entro na constituição das sociedades contratuais. Falamos da natureza jurídica do contrato social, falamos sobre cláusulas essenciais do contrato social. Espero que você goste. Confere aí. Finalizando a teoria geral do direito societário. Faltou nós vermos sociedade irregular ou de fato e a gente comentar um pouco sobre a desconsideração da pessoa ou da personalidade jurídica. Lembram-se que eu comentei com vocês que uma das primeiras obrigações que o empresário, a sociedade empresária tem, além de manter regularidade, né, regularmente a anotação ali das suas contas, das suas demonstrações contábeis, dos documentos obrigatórios, é de fazer a inscrição no registro de empresas, né, na junta comercial, antes de iniciar a sua atividade. Quem não faz isso, tá, enquanto não faz isso, está explorando a atividade empresarial de uma forma irregular. Tá? Então, se você é uma pessoa jurídica, se você é uma sociedade empresária, se você é sócio de uma sociedade empresária, e essa sociedade empresária não providenciou o arquivamento do seu ato constitutivo antes do início das atividades, essa sociedade vai ser uma sociedade irregular ou de fato, ok? Em princípio, sociedade irregular ou de fato seriam sinônimos. Alguns autores propõem uma distinção, alguns autores adotam uma distinção entre sociedade irregular e sociedade de fato. De acordo com essa distinção, a sociedade irregular seria aquela que tem um ato constitutivo, tá? Tem um contrato social ou um estatuto escrito, porém, esse ato constitutivo não foi levado a registro na junta comercial, certo? E a sociedade de fato seria aquela que nem mesmo o ato constitutivo escrito ela possui. Tá? Então, vamos citar aqui como exemplo, assim, eu e mais dois amigos, a gente resolve montar uma sociedade, né, e nós nos entendemos muito bem ali, a gente, até por ignorância nossa, a gente acaba não fazendo nenhum ato constitutivo, tá? Todos que são as questões atinentes ali ao objeto social, às questões societárias, a gente acaba resolvendo de boca ali, tá? Uma discussão entre nós. Então a gente nem vê essa necessidade de colocar por escrito as regras de funcionamento, certo? Então, nesse caso, né, por essa distinção, nós teríamos uma sociedade de fato, nós nem sequer temos um ato constitutivo escrito. Na prática, qual que seria a distinção? Tá? Seria essa aí, mas isso aí não tem muita relevância. A única relevância que isso aí tem seria no caso de surgir uma disputa ali entre mim e os meus dois sócios, tá? Em que eu, para provar a existência daquela sociedade, eu precisaria ter um documento escrito, senão eu não consigo provar. É única e exclusivamente nesse caso, no caso de uma pendência ali, uma litigância entre os sócios, certo? O artigo 987 do Código Civil, ele diz o seguinte: os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Então, se eu tiver uma litigância com os meus sócios, ou de repente com um terceiro, e esse terceiro diga que a sociedade não existe, para eu provar em juízo isso aí, na condição de sócio, eu preciso ter um documento escrito. Se eu for uma sociedade de fato, eu não vou conseguir fazer isso aí, tá? Porque eu não tenho esse ato constitutivo escrito. Nesse caso, a sociedade irregular, que possui o ato escrito, mas ele não foi registrado, aí sim o sócio consegue fazer a prova da existência. Tá? É a única situação em que essa distinção vai ter alguma utilidade prática. Tá? Só no caso do sócio. Por quê? Porque os terceiros eles podem provar de qualquer modo. É isso aí que fala na parte final no 987. Então, se ao contrário, eu, na condição de um consumidor ali, contrato com uma sociedade e essa sociedade
não tem ato constitutivo inscrito, ou nem mesmo escrito, não tem ato constitutivo registrado na junta ou nem mesmo escrito, eu consigo provar a existência dessa sociedade por meio de testemunha, por exemplo, tá? Ou por qualquer outro documento que eu receba em que eles assinem com algum tipo de nome empresarial, tá? Então, veja, para o terceiro, para a pessoa que contrata com a sociedade, não faz diferença se ela é irregular ou de fato, se ela tem ou não tem ato escrito. Tá? Ela vai ser uma sociedade irregular ou de fato. É a única relevância que esse tipo de distinção tem. Tá? A maioria dos autores adota como sinônimo, sociedade irregular ou de fato, aquela que não tem ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná, certo? Ou do respectivo estado. O Código Civil trata a sociedade irregular ou de fato como sociedade em comum. Então, essa é a nomenclatura que o nosso Código Civil adotou. Quando você vir lá no Código Civil falando em sociedade em comum, é isso aí que ele está querendo dizer. É a sociedade irregular, a sociedade que não tem o seu ato constitutivo registrado no registro de comércio. Qual que é a consequência? Lembra que eu comentei com vocês, o direito ele não vai anular aqueles atos societários que tenham sido praticados por esses sócios de uma sociedade de fato, uma sociedade irregular. A única coisa que vai acontecer é que eles vão responder pessoalmente por aqueles atos que eles praticarem em nome da suposta sociedade, dessa sociedade em comum. Tá? Então, o artigo 990 diz o seguinte: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, essa é a punição, né, a sanção que o direito aplica. Se você não providenciar o registro da sua sociedade, você vai responder como se você, em nome próprio, tivesse praticado aquele ato. É isso que o 990 vai falar. Todos respondem solidária aos sócios, então qualquer um dos sócios pode ser cobrado pela dívida total daquela sociedade em comum e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então ele responde com todo o patrimônio dele por essa obrigação social que tenha sido constituída. Ao contrário, aquela sociedade, né, se for uma sociedade do tipo de responsabilidade limitada ou uma SA, por exemplo, em caso de dívida social, os sócios eles respondem só até um determinado limite, que na maioria das vezes vai ser a do capital social integralizado. Então, lembram-se que eu comentei com vocês a distinção entre a SA e a limitada. Na limitada, todos os sócios respondem solidariamente por aquela parcela do capital social que não tenha sido integralizada. Eu citei o exemplo ali acho que eu, a Clara e não lembro mais quem que era o terceiro, e a gente constituiu uma sociedade ali com um capital social de 150 mil. Se eu deixar de pagar 10 mil e os outros dois integralizarem totalmente a sua parcela, ainda assim eles podem ser cobrados por esses 10 mil que eu, Thiago, deixei de integralizar. Mas esse é o limite pelo qual eles vão responder pelas dívidas sociais. A partir do momento que tiver tudo integralizado, o sócio ele não responde mais. Por quê? Porque ele já cumpriu com a sua obrigação, que era de integralizar aquela quantia que ele subscreveu para o funcionamento da sociedade. Certo? Então, e quando o artigo 990 fala que está excluído do benefício de ordem, aquele que contratou pelas sociedades, quer dizer o seguinte: aquele que se apresentou perante terceiros como representante da sociedade, é ele que vai responder em primeiro lugar por essas dívidas sociais. Os demais sócios dessa sociedade em comum, dessa sociedade de fato ou irregular, eles respondem subsidiariamente depois dessa pessoa que se apresentou como representante. Ficou claro isso aí? Mas todos respondem de forma ilimitada. Seguindo em frente, a desconsideração da pessoa jurídica ou da personalidade jurídica. Vejam o seguinte, lembram-se que eu comentei com vocês, né, das características da sociedade empresária. Uma dessas características seria a autonomia patrimonial. Então, a sociedade ela vai responder com o seu patrimônio por aquelas obrigações que ela
constitua. E o sócio, né, quando eventualmente ele praticar algum ato em nome da sociedade, esse ato vai ser imputado à sociedade, pelo fato dela ter uma personalidade jurídica autônoma. Esse ato não vai ser praticado por aquele representante, ele é praticado pela sociedade. Ocorre que muitas vezes essa personalidade jurídica e essa autonomia patrimonial que as pessoas jurídicas têm, que a sociedade empresária tem, ela dá margem ao cometimento de fraudes. Então, vamos citar aqui para vocês um exemplo. Vamos dizer que eu e o Matheus, tá? Eu trabalhei numa sociedade que o Matheus tinha, tá? Eu fui contratado ali para ser um gerente de TI da empresa que o Matheus tem. E passado um tempo, eu resolvo me desligar. Só que no contrato que eu tinha assinado com o Matheus, eu tinha uma cláusula de não concorrência, tá? Então, eu me obrigava durante um determinado período, ali uns 3 anos, vamos citar, a não me restabelecer como concorrente. Tá? Senão seria muito fácil. Eu entraria lá na sociedade do Matheus, pegaria todos os segredos ali que ele tem na empresa de tecnologia da informação, e depois de um tempo eu sairia e aproveitaria esse know-how. Então, ele colocou no nosso contrato essa cláusula de não concorrência durante um período de tempo ali de 3 anos depois que eu saísse da sociedade dele. Então, veja, eu concordei, tá? Nós assinamos aí um contrato que contém uma obrigação de não fazer, da minha parte. Qual seria essa obrigação de não fazer? Não concorrer com ele. O que eu faço? Eu vou lá e constituo uma sociedade empresária, tá? Arranjo um sócio ali para ficar com 1%, ou então até constituo uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Apenas um esclarecimento. A empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, ela não existe mais. Em 2022, o artigo 980-A do Código Civil, que tratava da EIRELI, foi revogado pela Lei 14.382. O que nós temos, na verdade desde 2019, é a possibilidade da constituição de uma sociedade limitada por apenas um sócio, com a alteração do artigo 1052 do Código Civil. Então, adaptando aí o meu exemplo, imagine que eu constituí uma sociedade com outro sócio, uma sociedade pluripessoal ou uma sociedade limitada individual. E eu passo, por meio dessa sociedade, a concorrer com o Matheus. Tá? Então, veja, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou me utilizando da sociedade, dessa autonomia patrimonial, dessa personalidade jurídica que a sociedade tem, para burlar uma regra, tá? Burlar uma obrigação de não fazer que nós tínhamos contratado. Tá? Então, veja, eu estou utilizando, né, seria um mau uso da sociedade para burlar uma obrigação. Ou então, uma outra situação, vamos citar aqui para vocês, eu, empresário individual, estou em dificuldades financeiras. Estou vendo que os credores vão logo pedir a minha falência e vão arrematar todo o meu patrimônio societário ali, eu como empresário individual. O que eu faço? Da mesma forma também, constituo uma sociedade e ou transfiro todo o meu patrimônio para essa sociedade, meu patrimônio de empresário individual, ou então eu faço ali um negócio pelo qual essa sociedade vai ter ali em garantia todo o meu patrimônio, tá? Todo o meu acervo social. E aí eu deixo de cumprir aquela obrigação e automaticamente, por meio da minha sociedade, eu executo aquele patrimônio e transfiro para a sociedade empresária. Quando os meus credores vierem pedir a minha falência e tentar concorrer ali no meu acervo empresarial, esse acervo vai estar esvaziado. Por quê? Porque eu utilizei essa sociedade empresária com um fim ilícito de desviar o meu patrimônio para ela. Então ficou claro como que você pode proceder esse tipo de artimanha, vamos dizer. Eu tive um caso recentemente no escritório em que eu trabalho, um cliente meu, ele fez ele é projetista, ele faz cálculo de edifícios e tal, e ele prestou serviço para uma construtora.
né? E essa construtora entrou em dificuldades financeiras ali e tal. Nós fomos executar aquele contrato, e esse contrato tinha como garantia um imóvel dessa construtora. O que essa outra parte fez, a construtora fez? Ela rapidamente, só que ela fez o contrário, né? Ela tirou da sociedade aquele imóvel que dava garantia ao nosso contrato, ao contrato com o meu cliente, com o projetista, e transferiu para uma outra sociedade. É uma sociedade que um dos sócios tinha com a esposa. Tá? Então, da mesma forma, eu pedi a desconsideração dessa personalidade jurídica para atingir aquele bem. Então, seriam essas situações aí, né, e inúmeras outras, em que essa personalidade jurídica, essa autonomia patrimonial, ela pode dar aso a esse tipo de atitude, certo? Então, em razão disso aí, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, principalmente, começou a ser desenvolvida pelos juristas uma teoria que se chamou de Disregarding Theory, tá? Teoria da desconsideração, que seria essa que nós vamos ver agora, desconsideração da pessoa jurídica ou da personalidade jurídica. Por meio dessa teoria, você autoriza que o Poder Judiciário desconsidere a autonomia da pessoa jurídica, essa autonomia patrimonial e essa personalidade jurídica em relação a certos atos, única e exclusivamente em relação a certos atos, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí que eu citei para vocês do meu cliente, eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica dessa outra sociedade para a qual a empresa, a construtora transferiu aquele imóvel, única e exclusivamente para alcançar aquele imóvel do patrimônio, tá? Essa outra sociedade que ele constituiu, que a construtora constituiu, ela não vai ser desconstituída, ela não vai ser dissolvida, ela vai continuar existindo plenamente. Simplesmente em relação àquele ato de transferência, né, seja nesse exemplo aí que eu dei para vocês, seja no exemplo da transferência do meu acervo empresarial, de empresário individual, para uma outra sociedade empresária, tá? Ou seja, naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, única e exclusivamente em relação a esse ato, você desconsidera a autonomia patrimonial para alcançar aquele bem. Ok? Então, vejam, não é todo e qualquer ato que você pode pedir isso aí, que você vai poder desconsiderar a pessoa jurídica. Você tem como requisito uma manipulação da autonomia patrimonial. Então, essa autonomia patrimonial, ela tem que ser mal utilizada, ela tem que ser utilizada para o cometimento de uma fraude, né? Que no caso seria você esconder bens do teu patrimônio. Nem mesmo a insolvência, tá? Ela é suficiente para que você desconsidere a personalidade jurídica numa sociedade. Então, se uma sociedade ela está indo mal, tá? O que vai responder por ela, em regra, por essas obrigações, é o patrimônio que ela tem. Se o patrimônio não é suficiente, você não pode desconsiderar a autonomia patrimonial dela para atingir bens pessoais dos sócios daquela sociedade empresária, se não tiver ocorrido a prática de fraude por esses sócios. Ok, pessoal? Então, vejam, esse instrumento da desconsideração, do disregarding, ela é uma forma de você coibir o mau uso da pessoa jurídica, mas isso, de forma nenhuma, ele pode se tornar uma regra. Você simplesmente suspende, né, sendo acatada a desconsideração, você vai suspender a eficácia do ato constitutivo. Você não vai declará-lo ilegal, você não vai dissolver aquela sociedade. Ela continua existindo plenamente e você simplesmente, em relação àquele ato específico que serviu de base para a prática da fraude, você desconsidera a eficácia daquilo, certo? Então, essa a parte interessante dessa teoria é que ela preserva a empresa. Então, se esse ato de fraude ele foi praticado por um dos sócios apenas e não pelos demais, que talvez nem tivessem conhecimento, os demais sócios e a sociedade, bem como todos os interesses que gravitam ali em torno dela, dos empregados,
dos demais parceiros comerciais com quem ela contrata, eles não vão ser prejudicados. Por quê? Porque você preserva a empresa, você mantém a atividade empresarial, você mantém a sociedade e você sanciona, né? Você unicamente vai em busca daquele bem, né? Você desconsidera a personalidade jurídica em relação àquele ato de fraude que foi praticado, ok? Então, quais são os pressupostos? Veja, de acordo com essa descrição que eu dei para vocês, o pressuposto para você desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade, tá, e ir em busca de bens dos sócios seria a fraude perpetrada com o uso da autonomia patrimonial. Então, o mau uso da autonomia patrimonial para a prática de fraudes. Esse pressuposto, ele contém um elemento subjetivo, tá, que seria esse mau uso da autonomia. Então, essa é a teoria que nós chamamos de concepção subjetivista da desconsideração da personalidade jurídica. É uma concepção que leva em conta ali o mau uso, uma concepção subjetiva. A partir disso aí, o professor Fábio Conder Comparato, né, que é um estudioso do direito comercial, ele propôs uma concepção objetivista, tá, que não contivesse ali elementos subjetivos. Ele gostaria que essa teoria ela tivesse por base elementos mais objetivos, como, por exemplo, confusão patrimonial. Então, o sócio ele começa a confundir o seu patrimônio pessoal com o patrimônio da sociedade, ou então ele começa a fazer o pagamento de obrigações suas, pessoais, por meio da sociedade e vice-versa. Tá? Então existe uma certa confusão patrimonial, ou desaparecimento do objeto social. Você tem uma sociedade que ela foi constituída para um determinado fim e ela começa a exercer outras atividades que não estão no seu ato constitutivo. Então, essa teoria seria uma teoria mais objetivista, uma teoria que tem por base ali elementos objetivos. O artigo 50 do Código Civil, com as alterações recentes que foram feitas nele, ele adotou, em certa medida, essa teoria objetivista do professor Fábio Conder Comparato. E o que vai dizer esse artigo 50? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, então vejam, confusão patrimonial que o professor Fábio propôs, como pressuposto aí para desconsideração, então nesses casos pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar a personalidade jurídica, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Então, seria isso aí. Você tem que fazer esse pedido e só por declaração judicial, né, desde que cumpridos aqueles pressupostos, você poderia suspender essa eficácia do ato constitutivo para alcançar bens de propriedade particular dos sócios. Qual seria o fundamento constitucional da limitação da responsabilidade dos sócios? Então, quando eu falo para vocês que o sócio de uma sociedade limitada ou de uma SA, que ele limita a sua responsabilidade ao capital social integralizado, qual que é o fundamento constitucional para isso aí? O fundamento é você proteger investimentos que serão feitos por esse sócio de modo lícito. E isso aí se encontra, né, tem o seu esteio no próprio princípio da liberdade de iniciativa do artigo 170 da Constituição, 170 caput. Comentamos sobre isso aí, né, lá no início da nossa matéria, quando eu falei para vocês que a partir do momento em que nós adotamos uma economia de mercado, então o nosso constituinte delegou aos particulares a responsabilidade pela produção dos bens que nós necessitamos ou que nós queremos. A partir do momento em que o constituinte fez isso, é do interesse de todos que particulares se lancem à atividade empresarial. Então,
essa limitação na responsabilidade, ela é um instrumento para estimular esses particulares. Se esses particulares possuem uma proteção conferida pela lei ao seu patrimônio, né, de que no caso deles terem um insucesso no mundo empresarial, eles não vão perder todo o seu patrimônio, mas somente aquela parte que eles destinaram para o desempenho daquela atividade, isso aí é uma forma de proteger e estimular que mais pessoas façam isso, tá certo? Então, é do interesse de todos numa economia de mercado que você tenha esse tipo de proteção. E por que eu digo isso aí para vocês? Para reiterar que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para atingir bens pessoais do sócio, ela tem que ser uma exceção, ela não pode ser a regra. Por quê? Porque se você desconsiderar aquilo, a personalidade jurídica a todo e qualquer momento, você vai estar deixando de observar esse princípio da liberdade de iniciativa, que é o fundamento da proteção do investimento do sócio. Então, se você começa a desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades a todo momento, isso inibe a atividade empresarial. As pessoas, quando vão se lançar no meio empresarial, elas vão começar já a precificar esse tipo de risco, de que elas venham a ter o seu patrimônio pessoal atingido na sua atividade. E isso aí prejudica a toda a sociedade. Tá? Então, vista essa parte da desconsideração, tenham em mente que isso aí é uma exceção, isso aí não pode ser regra. Isso aí só vai acontecer naqueles casos realmente que você tiver prova da ilicitude, que você tenha a prática de uma fraude por meio de um sócio ou de um administrador da sociedade empresária, né, por meio da autonomia patrimonial. Então, ele se valer da sociedade para praticar essa fraude. Aí, nesse caso, lógico, o direito tem o interesse de suspender a eficácia dessa autonomia para atingir o bem pessoal, né, daquele sócio que praticou a fraude. Fugiu a isso aí, a regra é a autonomia patrimonial e a regra é a proteção a esse investimento feito pelo sócio. Ok, pessoal? Constituição das sociedades contratuais. Vamos ver a natureza do ato constitutivo, os requisitos de validade e as cláusulas contratuais. Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual. Então, eu comentei com vocês nas aulas passadas que a sociedade ela nasce da declaração de vontade de um sócio, né, no caso de uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI, ou dos sócios, no caso de serem dois ou mais, de constituírem uma sociedade empresária, de exercerem a atividade empresarial por meio de uma sociedade. Então, essa vontade que eles declaram por meio de um ato constitutivo, ela vai ser concretizada por meio desse ato, que vai ser um contrato ou um estatuto social, a depender do tipo societário. Então, as sociedades contratuais são aquelas que adotam como seu ato constitutivo o contrato social, que são elas a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade limitada, que é a mais conhecida de todas, ok? Então, vejam, novamente, esse contrato, essa declaração de vontade dos sócios, ela constitui um contrato de espécie plurilateral. Então, nada mais é do que um contrato firmado por várias pessoas que têm um objetivo comum. Qual seria esse objetivo comum? Ao contrário de um contrato bilateral, em que geralmente a obrigação de o crédito de uma pessoa, né, o interesse de uma pessoa corresponde à prestação por parte da outra, no contrato plurilateral, essas pessoas todas têm um interesse comum. Então, a obrigação delas, em geral, é perante a sociedade, sem prejuízo do fato de, claro, os sócios assumirem obrigações uns com os outros. Então, quando você contrata uma sociedade, claro, você tem esse interesse comum das partes de explorar uma atividade empresarial por meio de uma sociedade empresarial, e, ao fazer isso, você assume obrigações com essa própria sociedade que vai nascer a partir daquele contrato social, a partir daquele ato constitutivo, a partir do registro dele, tá? Que faz o nascimento dessa sociedade empresária, e também perante
os demais sócios. Um exemplo de obrigação perante a sociedade que o sócio assume é de integralizar a sua cota. Então, voltando naquele exemplo da aula passada, na nossa sociedade com um capital social de 150 mil, que é o que nós avaliamos que seria a quantia necessária para o início das atividades. A partir do momento em que eu subscrevo, que eu me comprometo a integralizar, a colaborar com 50 mil reais para o funcionamento dessa sociedade empresária, eu estou assumindo uma obrigação perante essa sociedade que está nascendo de que eu vou integralizar, ou seja, que eu efetivamente vou aportar 50 mil reais para o funcionamento dela. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo de obrigação. Então, quais são os requisitos de validade desse contrato social, desse ato constitutivo que dá início, que dá nascimento a uma sociedade do tipo contratual, a uma sociedade, vamos citar aí na maioria das vezes, uma sociedade limitada. Esses requisitos de validade são requisitos sem os quais essa sociedade pode ter a sua invalidação declarada judicialmente. Então, se esses requisitos de validade desse documento, desse ato constitutivo, desse contrato social, então, quando eu falo ato constitutivo, eu estou falando em gênero, e aí, do qual são espécies o estatuto social e o contrato social. Hoje nós começamos a ver as sociedades do tipo contratuais. Então, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade limitada. São sociedades que têm por ato constitutivo, né, que tem por documento que dá origem, que dá nascimento a elas, o contrato social. Esse contrato social, se ele não respeitar determinados requisitos de validade, ele vai ser inválido, ele vai poder ter a sua invalidade declarada judicialmente. E aqui eu abro um parênteses com vocês para fazer uma distinção entre essa invalidação, essa anulação judicial e aquela dissolução, a dissolução procedimento que eu comentei com vocês. Essa dissolução e a invalidação, elas diferem em relação a 3 aspectos, quanto aos sujeitos, quanto aos motivos e quanto aos efeitos. Então, em relação aos sujeitos, quem pode dissolver uma sociedade empresarial? Em geral, vão ser os sócios ou os sucessores deles, ou o Poder Judiciário. Então, em relação aos sujeitos, a dissolução ela pode ser feita pelos sócios ou os sucessores dos sócios ou pelo Poder Judiciário. A invalidação, ao contrário, ela só pode ser declarada judicialmente. Só o Poder Judiciário vai poder anular um contrato social de uma sociedade empresária. Ok? Essa é a primeira distinção. A segunda, quanto aos motivos. A dissolução, ela tem uma série de motivos que podem dar aso à sua verificação. Então, por exemplo, o fato de eu não querer mais fazer parte da sociedade, eu faço a minha saída daquela sociedade empresarial, eu sócio. Então, ela vai ser uma forma de dissolução parcial. A sociedade continua existindo, porém, deixa de existir em relação a mim, é uma dissolução parcial. Esse seria um motivo. Outro motivo, a falência. Então, digamos que essa sociedade ali, ela pratique atos de falência, que seria um dos requisitos para ela ter a sua falência decretada. Uma série de atos que são previstos na lei de falências, na lei 11.101 de 2005, que ao serem praticados pela sociedade, dão aso à declaração da sua falência. Ou então, ela se tornar insolvente de forma injustificada de uma obrigação constituída por meio de um título executivo judicial ou extrajudicial de mais de 40 salários mínimos. É outra hipótese de ser decretada a falência. Então, isso aí é uma forma de você fazer a dissolução de uma sociedade. Então, outra, tornar-se inviável o objeto social daquela sociedade. Digamos, uma época nós tínhamos sociedade, fazia importação de pneus usados.
nossa legislação, ela deixou de permitir esse tipo de importação. Então, o objeto social daquelas sociedades tornou-se inviável, uma forma de você automaticamente fazer aquela dissolução. Então, são vários os motivos que levam à dissolução de uma sociedade empresária. A invalidação, ao contrário, ela vai ser sempre uma desconformidade com a lei. Então, aquele contrato social, ele não respeita requisitos de validade previstos na lei. Então, é essa desconformidade o único motivo que leva à invalidação. E, por último, com relação aos efeitos. A dissolução, ela tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento em que ela é verificada em diante. A invalidação, ao contrário, ela tem efeitos ex tunc, ela tem efeitos retroativos. A partir do momento em que você reconhece, declara a nulidade de um contrato social, a nulidade de uma sociedade, ela foi irregular desde o seu início. Então, você retroage desde o momento do suposto registro. Tá? E veja, quando você tem esse reconhecimento, nem mesmo o fato de você ter registrado na junta comercial, isso tira essa invalidade. Tá? Digamos, claro, quando você vai fazer o registro do seu contrato social na junta, eles vão fazer a verificação dessas questões, mas digamos que aquilo ali passe pelo crivo da junta e eles ainda assim registrem aquela sociedade, isso não impede que futuramente, por meio judicial, essa invalidação essa nulidade seja declarada. Tá? Então ela retroage desde o início, desde o momento em que aquela sociedade ela foi constituída. A dissolução não, a dissolução ela só tem efeitos ex nunc. Tá? Então seria essa a distinção entre esses dois institutos. E a invalidação, ela sempre vai importar em exercício irregular da empresa. Tá? Então, a invalidação, como eu falei para vocês, não importa que a tua sociedade tenha sido registrada na junta comercial, que por um lapso lá tenha passado, esse exercício, essa tua sociedade, ela vai virar uma sociedade irregular. Então, é reconhecer que desde o início ela tinha essa invalidade, essa nulidade, e ela sempre foi uma sociedade irregular, ainda que tenha sido registrada na junta. E que requisitos de validade são esses? Tá? Nós temos duas espécies de requisitos de validade do contrato social. Os requisitos genéricos, tá? Que são aqueles requisitos previstos para todo e qualquer ato jurídico, e vocês devem ter visto isso aí já no direito civil, e requisitos específicos do contrato social, requisitos específicos previstos na legislação empresarial. Então, em relação aos requisitos genéricos, a primeira ordem de requisitos, quais seriam esses? Aqueles previstos no artigo 104 do Código Civil para todo e qualquer negócio jurídico. Agente capaz, objeto possível ilícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, vejam o seguinte, agente capaz. Incapaz pode registrar ato constitutivo, contrato social? Não, não pode. Tá? No caso dos menores, você pode fazer a constituição de uma sociedade empresária desde que ele seja representado ou assistido pelos seus responsáveis, né, como caiu ali até na nossa prova do bimestre passado, e desde que ele não seja administrador dessa sociedade e que o capital social dela esteja totalmente integralizado. Então, esses são os requisitos que a nossa lei traz para que menores possam possam constituir uma sociedade empresária, ok? Objeto possível ilícito. Então, você não pode constituir uma sociedade empresária, por exemplo, e colocar lá que ela vai ter por objeto social a exploração do comércio de cocaína, tá? Porque isso aí é ilícito. Tá? Da mesma forma, quando você fala em possibilidade, tem que existir aquela possibilidade. Eu não posso constituir uma sociedade, né, possibilidade física, para explorar um serviço que não existe. Tá? Um serviço de, sei lá, teletransporte, como é que chama aquilo que o Harry Potter faz lá que meu filho agora gosta de assistir, com a varinha mágica, que eles somem de um lugar e aparecem no outro.
Então, não posso constituir uma sociedade para isso aí, porque isso aí é ficção, isso não existe, não é um objeto possível. Em relação à forma, o contrato social ele tem que ser escrito e pode ser por meio de escritura pública ou documento particular. E em determinados casos, até por meio oral, que nós vamos ver na sequência. Então, esses seriam os requisitos genéricos para você fazer o registro do seu ato constitutivo do seu contrato social. Ok, requisitos específicos. Quais seriam esses? Todos os sócios têm que contribuir para a formação do capital social. Então, seja com bens, seja com créditos, ou seja com dinheiro em si, todos os sócios têm que contribuir para a formação do capital social. Não interessa que a quantia seja irrisória, mas todos eles têm que contribuir, certo? E ainda, todos eles participam dos resultados sociais. Então, aqueles resultados que sejam obtidos pela sociedade empresária, sejam eles positivos ou negativos, sejam lucros ou sejam prejuízos, todos os sócios têm que participar. Então, por isso, é nula, de pleno direito, qualquer cláusula de um contrato social que estabeleça, por exemplo, que um dos sócios tem que ser indenizado pelos demais caso aquela sociedade vá à falência, tenha a sua falência decretada. Por quê? Porque isso aí corresponderia a você excluir aquele sócio do resultado social, do prejuízo. Da mesma forma, eu não posso dispor que um dos sócios não vai participar dos lucros daquela sociedade, tá certo? Por quê? Porque é um requisito específico. Todos têm que contribuir para a formação e todos têm que participar dos resultados, seja ele positivo ou negativo. Então, veja, você não pode excluir, tá? Você pode prever no teu contrato que a tua distribuição ela vai ser diferenciada entre uns e outros, tá? Você pode criar categorias de sócios que alguns vão receber mais do que outros, ou até que alguns vão receber de forma desproporcional a sua participação no capital social, a sua participação para a formação naquela sociedade. Isso é possível. O que você não pode é excluir. Antigamente existia uma sociedade que existia, a Sociedade de Capital e Indústria. Essa sociedade permitia que, por exemplo, determinados sócios contribuíam com a formação em dinheiro, bens ou créditos, né, para o início das atividades, e outros contribuíam só com o seu trabalho. Tá? Então, precificava-se o trabalho daquele sócio e ele não pagava nada, ele não aportava nenhum tipo de dinheiro, ele só contribuía com o trabalho. Hoje em dia não existe mais esse tipo de sociedade. Então, hoje é um requisito específico que todo mundo tem que contribuir para a formação do capital. Tá? Seja se você possui um crédito, né, aquilo ali tem um valor de mercado, ou um bem que você vai ter que fazer uma avaliação e aí conferir aquilo que nós chamamos, né, conferência de bens à sociedade. Aquele bem vai passar para a sociedade por um determinado valor, então está contribuindo de toda forma, ou por dinheiro em si, né? Mas todos têm que contribuir. E uma última observação em relação a isso, que eu gostaria de fazer com vocês, seria a affectio societatis, aquela expressão em latim que eu comentei com vocês, que define aquela disposição que os sócios têm de contratar e permanecer em sociedade com os demais, explorando aquela atividade empresarial. Isso não seria um requisito de validade, isso aí seria um pressuposto de existência da sociedade. Então, a ausência de affectio societatis não é que vá declarar inválida aquela sociedade, aquele ato constitutivo. Ele nem sequer existe. Se eu não tenho essa disposição de permanecer, de contratar uma sociedade, ela não é inválida, ela sequer vai vir a existir. Então, essa é a distinção que nós fazemos. O affectio societatis é um pressuposto de existência, ao passo que esses que eu mencionei aí para vocês, os específicos e os genéricos, são pressupostos de validade, sem os quais a sociedade vai ter a sua nulidade declarada, vai ter um vício no plano da validade e não da existência. Ok, pessoal? Cláusulas contratuais para finalizar a nossa aula hoje. Tá?
Algumas cláusulas contratuais do nosso ato constitutivo, elas são obrigatórias, outras não são. Que tipo de disposição os sócios podem colocar no ato constitutivo de uma sociedade contratual, de um contrato social? Toda e qualquer disposição que eles entendam que é importante para ser tratada no contrato social, ok? Qualquer tipo de previsão que eles queiram fazer nesse contrato, eles podem fazer. Única e exclusivamente, algumas disposições são essenciais, a lei diz que devem obrigatoriamente constar no contrato social, e outros não. Tá? Quais são essas cláusulas essenciais que nós chamamos? As cláusulas que a lei define como obrigatórias no contrato social. Ela está no artigo 997 do Código Civil, nos incisos 1 a 4 e no 6. Então, esse artigo vai dizer o seguinte: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público. Então, como eu falei para vocês, é um contrato plurilateral entre os sócios, por meio de instrumento particular ou escritura pública, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, em primeiro lugar, inciso 1, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios e pessoas naturais, e a firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se forem pessoas jurídicas. Então, eu posso ter uma sociedade cujo sócio é uma outra sociedade. O importante aí, ou pessoas físicas. O importante aí desse inciso é entender o seguinte: você tem que qualificar quem são os sócios dessa sociedade. Ok? Então, o primeiro requisito seria a qualificação dos sócios. Primeira cláusula essencial que deve obrigatoriamente constar num contrato social. Segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Tá? Então, a denominação seria o nome empresarial pelo qual que vai ser adotado por essa sociedade. O objeto seria a descrição pormenorizada de qual é a atividade que essa sociedade empresária vai explorar. A sede, tá? O município e o local onde está localizada a sede, e é onde habitualmente você vai encontrar o representante daquela sociedade, e o prazo daquela sociedade. O prazo pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Em geral, a sociedade é constituída por prazo indeterminado. 3. O capital social dessa sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Então, você vai ter que definir qual que é o teu capital social e como, como que os sócios, qual que é a proporção que cada sócio possui daquele capital social. 4, a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Então, quanto que cada sócio colaborou para a formação daquele capital social, quanto que ele possui de parcela naquela sociedade, consequentemente, e o modo como ele integralizou aqueles bens. E por último, no inciso 6, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes ou atribuições. Tá? Então você tem que definir quem são os administradores daquela sociedade. Determinadas sociedades, como por exemplo a sociedade limitada, ela admite que você nomeie como administrador pessoas que sejam estranhas ao quadro societário, ou seja, pessoas que não sejam sócios. Tá? Ou você pode ter um sócio como administrador, ou uma pessoa que não seja sócia. A limitada admite isso. Outros determinados tipos de sociedade, como a sociedade em nome coletivo, ela só admite que sócios sejam administradores. Você não pode ter como administrador uma pessoa estranha ao quadro societário. E um último requisito, uma última cláusula essencial, e essa está prevista no Estatuto da OAB, no artigo 1º, parágrafo 2º, seria o visto de um advogado. Tá? Então, um advogado, necessariamente, ele tem que assinar, ao final, esse contrato social. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um modelinho de um contrato até um pouco antigo, mas que eu fiz no meu escritório. Tá? Isso era de um salão de beleza que ficava num shopping aqui de Curitiba. Tá? Então, vejam o seguinte, você tem... eu omiti os nomes, claro, mas o nome, aqui você teria o nome empresarial, o XXX Instituto de Beleza Limitada, era uma sociedade do tipo limitado.
Aqui no começo você tem a qualificação dos sócios, né? Então o nome e a qualificação: brasileiro, divorciado, residente em Curitiba, na rua tal, o número do RG e o CPF, e aqui o outro sócio. Então eram 2 sócios dessa aqui, também a qualificação dele. E aqui você resolvem constituir, na melhor forma de direito, uma sociedade empresarial por cotas de responsabilidade limitada, né, o tipo societário, que será regida pela legislação vigente e pelas cláusulas e condições seguintes, mutuamente aceitas e outorgadas. E aí você tem todos os requisitos aqui todas as cláusulas do teu contrato. Então aqui, a primeira você vai ter a sociedade brasileira, mercantil por cotas, né, regentes pelo Código Civil e supletivamente pela Lei das SA, que é a 6404, que girará sob a denominação social de XX Instituto de Beleza Limitada. Então, o nome empresarial aí, né, uma cláusula essencial. A cláusula da sede for a Avenida XX, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Né? Aqui no parágrafo único você prevê que, se ela quiser abrir filiais, ela pode abrir. Outra aqui, ó, o prazo. A sociedade tem prazo de duração indeterminado e iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento deste contrato social na junta comercial. Cláusula terceira, mais um requisito aí, uma cláusula essencial: o objeto social. Tem por objeto social comércio e varejista de produtos de perfumaria e higiene pessoal, locação de equipamentos e utensílios para cabeleireiro, serviço pessoal de cabeleireiro, barbeiro, tal, tudo aquilo que você encontra num salão de beleza. Tá? Então vejam, é uma cláusula ali que ela descreve de forma pormenorizada qual seria o objeto social. Na cláusula quarta, fala aqui do capital social. Nesse caso aqui era R$160 mil, dividido em 160 mil cotas de R$1 e distribuído da seguinte forma. Então aqui você tem os sócios, tá? Então o nome dos sócios aqui, o número de cotas e com quanto ele participou. Então, dos R$160 mil, vejam que essa primeira sócia aqui, ela participou com 112 mil e, portanto, ela tinha 70% de participação nessa sociedade. E o segundo, ele participou com 48 mil, então ele tinha 30% desse capital social. E aqui no parágrafo único se fala: a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização desse capital, que é aquela previsão que eu comentei com vocês. Então, a responsabilidade de cada sócio, aí no caso, está restrita a isso aí. Mais do que esse valor que eles possuem, você não pode responsabilizá-lo por dívidas da sociedade, mas todos eles respondem solidariamente pela integralização. Tá? Então, se esse sócio número 2 aqui não integralizar esses 48 mil que ele se comprometeu, a outra sócia, ela pode, apesar de já ter pago, né, por exemplo, aí, todos os seus 112 mil reais, ela pode vir a ser obrigada a integralizar aqueles 48 mil que ficaram faltando para completar os 160 mil do capital social. Porém, a partir disso, não vai ser mais responsabilizado. Tá? Outra, aqui, ó. A sociedade será administrada individualmente pelas sócias XX, com poderes para representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, e para praticar todos os atos referentes ao objeto social e administração, inclusive fazer uso da firma ou denominação, e pode nomear procuradores, né, sócios ou não, para definir os poderes e o prazo no instrumento. Então, outra cláusula essencial, a cláusula que preveja quem são os administradores da sociedade. Tá? Aqui outras que tratam aí do exercício social e tal. Tá? Aqui no final você coloca a cláusula do foro, e aí no final assina, tá? Assinam 2 testemunhas, tá? Porque é um contrato como outro qualquer. E aqui seria elaborado você coloca o nome do advogado que elaborou, que é outro requisito ali que nós vimos, uma cláusula essencial que tem que constar e que, se você não tiver, você não consegue registrar aquilo na junta, certo? Então, esse um modelinho aí que eu queria que vocês vissem para entender como que funciona isso aí. Isso aí você assina e leva para registro na junta comercial para dar origem à sua sociedade empresária. Ok, pessoal? Muito bem, essa foi a nossa 8ª aula. Espero que você tenha gostado. Como sempre, se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.